8 milhões de dólares. O Sormani que gosta de, né, pontuar, porque é verdade. Então, 8 milhões de quê? Carambolas. 8 milhões de quê? Né? De paçocas? Paçocas. 8 milhões de dólares para o Michael. Essa é a proposta, o Al-Hilal. O Flamengo, no primeiro momento, falou não. Não pagou 7 milhões e meio, só que de euros, né? Diferente. Não quero. Por 8 milhões, você venderia o Michael? Eu pedir um pouquinho mais, mas eu venderia. Você pediria um pouquinho mais? E se não aceitasse um pouquinho mais, fala, não, 8 milhões e não tem conversa? Aí senta com o jogador, analisa. Tem o Andréas Pereira aí que me parece que também está fazendo. Mas não tem que falar com o treinador também, o Paulo Souza? Não, o Paulo Souza já foi brifado do clube em relação ao elenco. Ele já sabe exatamente quem é o Michael. O problema é... Não, tudo bem. É chegar o Paulo Souza e falar, Paulo Souza, é o seguinte, 8 milhões é legal pra caramba pra nós, mas você vai usar o Michael? Então, mas saber se vai valorizar, se de repente pode desvalorizar. Então, mas aí eu ia chegar nesse ponto. Quem passou primeiro, Domi, Michael jogou? Não. Rogério Ceni, Michael jogou? Começou a ter um pouquinho mais de espaço. Bem... Pouquinho mais. Vamos fazer justiça. Ele só jogou com o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho voou. Só jogou com o Renato Gaúcho. Uma outra filosofia, uma outra forma de pensar o jogo. Super confiante. Uma outra forma de falar com o jogador. Sinceramente, não sei se o Paulo Souza tem essa forma de chegar no jogador. Não sei também porque você tem que analisar. Pelo que ele falou, Pedro e Gabigol irão jogar juntos mais vezes. Qual o sistema de jogo? Quem vai jogar? Como vai jogar? 4-1-3-2, onde vai entrar o Michael? Porque você tem o Bruno Henrique. Dá para jogar Pedro e Gabigol com o Michael ainda? Porque você tem... Vamos supor que ele jogue no 4-1-3-2, vai, né? Que é mais ou menos igual o Jorge Jesus. Centralizado, estou pensando, Arão. Aí você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno. Porque você tem que ter um jogador de velocidade, Pedro e Gabriel. Mas o Michael, ele é a reserva do time. Então, nenhuma novidade até aí. Não, mas espaço e tal, mas ele ainda é um reserva. Então, mas eu estou te respondendo como o Paulo Souza vai reagir. E o Paulo Souza me parece que está elogiando bastante o Bruno Henrique, ou seja, o jogador de velocidade vai ter ele tem já começou a ver o treinamento, né? Os treinamentos no dia a dia, eles proporcionam o conhecimento maior. Como é o jogador, como ele treina, como ele se dedica, quais as principais características, quais as características que você não viu no jogo, mas que no treino você consegue ver, e dentro dessas características você consegue imaginar outras posições. Talvez isso aconteça com o Michael. Mas 8 milhões de dólares para um reserva é muita grana, né? Será que o Sormani venderia? O problema é para o Michael. Você tem que perguntar para o Michael como ele se sente. Eu não sei. Até ele ir para o Al-Hilal, não sei. A proposta é a mesma que o Flamengo pagou para o Goiás. Mas o Flamengo não foi 7,5 de euros e agora está com 8 de dólares? É que hoje, com a variação da época para cá, né? Por ali. É pau a pau. Pau a pau. Mesma proposta. Não, você tem que lucrar em cima. Então você não venderia? Por esse valor, não. Você tem certeza que se passar o ano de 2022, você olha lá para frente e você imagina que o Michel pode se valorizar? Ele pode se valorizar, mas o Flamengo pode conquistar uma proposta melhor nesse momento. Nesse momento. Vamos conversar por tanto? Vou fazer uma contraproposta tanto? Aí eu lucro. Eu valorizei o jogador agora. Aí nós vamos conversar agora melhor. Aí sim. Agora é o seguinte, hein, Sormani? O Sormani pensa muito, porque não é qualquer proposta que chega para o Sormani que o Sormani vai vender. Esse aí tá bem, tá numa situação financeira sossegada, tá lá na mansão dele, fazendo de casa e tal, enfim. Então é o seguinte, eu vou colocar para o Sormani, então, que ele é um cara mais tranquilo com relação a dinheiro. Por 8 milhões, você venderia? E digo mais, ô Sormani, tem uma informação do Bruno Andrade no UOL, dando conta de que o Flamengo poderia estabelecer uma negociação, poderia até contratar o Ferreirinha, aquele do Grêmio, né? Que a gente tá imaginando aí, vai ali pelo mesmo lado. Vender o Mischa por 8 e trazer o Ferreirinha é um bom negócio? A primeira parte, não. A segunda parte, sim. Eu concordo com o Facincani. O Flamengo valorizou o jogador. O Michael, hoje, é um jogador que você sabe que se você colocar uma camisa pesada nele, ele rende. Ele fez isso no Flamengo. Graças ao Renato Gaúcho, hein? Não se esqueçam, hein? Graças ao Renato Gaúcho. E então ele joga. Se ele puser uma camisa pesada em qualquer lugar, ele vai ter desempenho. Ele vai performar, que é a palavra da moda agora, que o Zé Elias tanto gosta. Ele vive mandando mensagem para mim: Sormani, não usa performar, pega bem, é melhor.
E então ele performou com a camisa do Flamengo. Então ele é outro jogador. Ele não é mais aquele jogador do Goiás que era uma incógnita. Não. Ele hoje é um jogador de time grande. E não adianta dizer que o Goiás é time grande, o Goiás não é time grande. Eu não estou aqui para fazer média com ninguém. O Flamengo é time grande, o Goiás não é. Então, o Flamengo dá um status para o Michael que ele não tinha. Então ele não pode custar a mesma coisa. E outra coisa, o Flamengo já deixou claro, e todas as vezes que essas investidas chegarem a ele, ele vai continuar deixando claro que o Flamengo é uma força do futebol brasileiro e mundial. Ele compra jogadores brasileiros que estão na Europa. Ele compra, não é que ele empresta e depois devolve. Ele comprou o Pedro, ele comprou o Thiago Maia, está querendo agora acertar aí com o Andrés Pereira. Então não tem tempo quente no Flamengo. Se não chegar com o que eu quero, não vai ter. Quer levar? Tudo bem. Não tem jogador inegociável. Até o Zico foi negociado um dia. Por que o Michael não vai ser? Pode, mas não por esses 8. Mas não por esses 8 milhões. Entendeu? Então, trazer o Ferreirinha. Eu acho o Ferreirinha muito bom jogador. Mas e já brilhou no Grêmio, que é time grande, embora esteja na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas aí no jogador que você teria que adaptá-lo ao Flamengo, à cidade, ao time, etc. e tal. Venderia, volto a dizer, o Michael pelo dobro dessa proposta. Pelo dobro. 16 milhões de euros ou de dólares. Que seja 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Está negociado. Sem problema nenhum. Meu. Você paga o imposto. Você vai pagar o imposto. O Pérez foi um péssimo presidente para o Santos. Péssimo. Mas a negociação dele com o Real Madrid, quando o Santos vendeu o Rodrigo, foi a negociação mais espetacular da história do futebol brasileiro. O Santos recebeu 45 milhões de euros limpinhos. Ele não pagou nada. E quando você põe esse dinheiro no Brasil, você paga tributos, etc. e tal, tem comissão daquele outro. O Pérez deixou claro para o Real Madrid. Eu quero isso aí limpo. Faça as contas e veja o que eu tenho que pagar de imposto. É X, você vai pagar também. Para o Real Madrid, o Rodrigo custou muito mais do que 45 milhões de euros. Por exemplo, o Vinícius Júnior custou 45 milhões de euros também, mas o Flamengo teve que pagar um monte de imposto em cima do dinheiro. Por isso que o negócio do Santos com o Rodrigo é hoje a negociação mais alta da história do futebol brasileiro. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa. Eu aceito 15 milhões e você vai arcar com tudo que tiver na frente. Tudo que tiver que pagar, você paga. Aí vai lá com esse dinheiro e compra o Ferreirinha. Aí vai ficar legal. Mas por menos de 15 milhões não vale a pena. Não vale a pena, até porque na minha escalação de Flamengo aqui, eu hoje colocaria Diego Alves, Isla, Arão, não dá para confiar no Rodrigo Caio, Davi Luiz e Felipe Luiz. No meu meio campo teria o Andrés Pereira de primeiro volante, do lado direito dele o Everton Ribeiro, do esquerdo o Arrascaeta, e lá na frente o trio de Michael, Gabriel e Bruno Henrique. O Michael no meu time é titular. Eu não posso vender um titular meu, de Flamengo, por 8 milhões de dólares. Tenha essa paciência. E aí, hein, Zé? O Sormani falou, uma temporada sensacional, que hoje o Michel já é realidade e tal, etc. Pela temporada, uma dúvida e tal. Eu te pergunto... Renato. É por isso que eu frisei antes. Renato. É o suficiente para acreditar que esse ano vai ser a mesma coisa? Falar, o Michael, sensacional, beleza, esse é o cara. Ou a gente precisa ver um pouquinho mais do Michael, mais um aninho de Flamengo aí pra gente saber se realmente é isso tudo ou não é? Não, eu acho que dá pra gente confiar pelo que ele apresentou nos últimos 6 meses, vai. Eu acho que ele foi um jogador, eu acho que foi um dos principais jogadores do Flamengo no segundo semestre com o Renato. Em vários jogos ele decidiu a favor do Flamengo. É um comportamento contra o Atlético Paranaense. Acho que foi na primeira final, acho que a primeira, que foi 1-1. O Flamengo cansado. Acho que foi lá na Arena? Na Arena. Flamengo cansado. O Michael entrou no segundo tempo, foi o cara responsável por mudar o jogo. Ele partia para cima do adversário, criou situações. Ele era o único que tinha capacidade de fazer isso. Então, assim, o grande problema, e o que eu vejo, volto a falar nisso, precisa ver como o Paulo Souza irá utilizá-lo. Isso para mim, é o fundamental. Diferente do Renato. O Renato, nós vimos que, taticamente, o Renato deixou a desejar em algumas ocasiões. O Paulo Souza não é o Renato, nesse sentido.
Sim. Paulo Sousa é um treinador europeu, tem a sua forma de trabalhar, tem quem quiser ir, pode assistir vários vídeos dele na internet, dos times onde ele trabalhou, ou seja, é uma forma diferente de trabalhar. Como o Michael irá se adaptar a isso?